Hey guys, sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje a gente tem uma live com uma convidada especial, a Monique, e nós vamos falar sobre criando filhos bilíngues. Como é que está sendo a experiência dela criando filhos bilíngues, tá? Então, quando vocês vão entrando aí, deixa eu diminuir, essa luz está muito forte para mim, eu acho. Cadê aqui? Aí deu uma melhorada, ficou mais natural. Então, enquanto vocês vão chegando, enquanto eu espero a Monique chegar também. Então, hoje nós vamos falar sobre criando, como está sendo a experiência dela de criar filhos bilíngues nos Estados Unidos. E eu quis convidar ela para falar um pouquinho sobre isso pra gente, porque eu falo bastante aqui sobre a relação, né, de como a gente aprende a nossa língua materna, né, é a maneira como nós deveríamos aprender inglês. E no caso, os filhos dela estão aprendendo os dois ao mesmo tempo, né? Tanto português quanto inglês. Então a gente vai poder ver isso um pouco mais na prática, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui como é que tá. Opa. A conexão tá ok. Deixa eu ver. Aqui tá certo. Vamos lá. Olá, a Monique já chegou. Então, vamos lá. Como esse é um horário que eu não tô acostumada a fazer, não sei quantas pessoas vão vir acompanhar ao vivo, mas também vai ficar gravado, né, gente? Deixa eu já convidar a Monique pra gente já começar, então. Eu acho que foi agora. Esperar ver se você aparece. Olá! Oi! Peraí que tá um pouquinho baixo. Tudo, Aí. tudo bem, Monique? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Aí tá frio? Tá um pouco aqui, o clima é meio doido, é um pouco pior que São Paulo. Nossa, aqui tá muito quente. Não, aqui faz 25 graus essa semana, hoje vai fazer 25, amanhã vai fazer -3. Então, mas assim, Nossa! começa o dia bem frio e depois vai para 25, aí depois abaixa, então. Mas tá bom. Aqui, aqui ontem bateu 35 graus à tarde. Mas aí depois da chuva de verão, sabe? Aí depois do final do Aham. dia, desabou o mundo de chover granizo, foi uma loucura. Bem na hora de buscar o Samuel na escola. Então, Ai. imagina, sair na chuva foi tenso. Uma curiosidade, eu lembro que algum tempo atrás, quando eu falei com você estava morando na Califórnia. Você Uhum. continua na Califórnia ou você mudou? Não, já mudei um tanto depois de lá. Eu tava na Califórnia, depois eu fui para Washington, em Seattle. Aí agora eu tô Uhum. no Texas, numa cidade próxima a Houston chamada The Woodlands. Ah, sim. Eu estava vendo, eu tenho um aluno que mora no Texas. Então, ele falou que tem uma comunidade brasileira até que considerável por aí. Ele mora em qual cidade? Ele mora, eu não lembro qual que é, mas é perto de Dallas. Qual que é o Aham. nome da cidade? É uma cidade conhecida, mas agora me fugiu o nome. Eu tava É, lendo, quando eu cheguei, eu fiquei sabendo que Houston é a cidade tem mais diversidade de países, assim, de pessoas. Eu não sabia disso. Mas tem que legal. bastante, tem bastante gente de várias, assim, na escola das crianças dá pra ver, tem gente de todos os lugares. O que é um negócio legal, né? Aham, com certeza. Ah, mas vamos lá. Então, conta pra gente aqui. Essa até é uma curiosidade minha. Eu acho que eu tenho alguma noção, mas é uma curiosidade minha. O que te levou para os Estados Unidos? Bom, foi meu esposo, ele recebeu uma transferência, né, uma proposta de transferência de trabalho. E aí era, na época, a gente tinha que decidir entre Dallas, San Diego, ou China ou Finlândia. Era algumas cidades Uau! da China e Finlândia. Aí quando eu olhei, fui pesquisar, quando eu olhei San Diego, eu falei, claro que é San Diego, óbvio, Califórnia, San Diego, vamos amanhã. E aí, assim, a Já gente pensou você ter parado na China? sabe, aí mudou, aqui. Eu até Bom, toparia, assim, sem filhos na época, acho que se fosse minha única opção, eu toparia por experiência, mas ainda bem que a gente foi para uhum, San Diego uhum. e foi muito bom, era viver em férias lá, era muito gostoso. Ah, e há quanto tempo você está aí?
Eu vou pro meu 11º ano, então eu vivi 3 anos em San Diego, depois a gente se mudou para Seattle também por transferência, aí foram 3 anos e meio, e aí a gente, assim, meu esposo não estava feliz lá com o clima, que é bem difícil. Bem frio, né? São, assim, não é nem tanto frio, mas não tem sol durante 3 meses praticamente. Janeiro, fevereiro e março é nublado. E aí, as crianças, eu lembro que eles olhavam assim, uma frestinha de sol entrava pela sala, assim, no final do dia, aí eles falavam que queriam ir pra rua, porque era toda vez que tinha sol. Eu esquecia janta, esquecia qualquer coisa e eu saía pra rua. E lá as pessoas fazem muito isso. Tem sol, você vai pra rua porque não tem muito. Então você tem que sair quando tá sol. E a gente cansou um pouco dessa vida. A gente queria viver uma vida um pouco diferente. E aí a gente tentou o Texas. E aí a gente veio pro oposto, que é muito quente. Até no inverno chega a fazer muito calor. Uau! Mas é um clima, assim, em parte um pouco mais agradável do que... Eu acostumei bastante com o Seattle. Acostumei, assim, me adaptei bem lá. Mas aqui tem as partes boas. É assim, tudo que eu não gosto do clima daqui era o que eu gostava do clima de lá, e tudo que eu não gostava do clima de lá, porque é o completo oposto. Então, mas é adaptável, acho que tudo é adaptável e a gente tem que ver o lado bom das duas coisas, né? Com certeza. E eu não cheguei a te falar sobre essa pergunta, mas Tá caindo. Voltou agora, acho. Eu não cheguei a te mandar essa pergunta que eu tinha intenção de fazer, mas para você, quando vocês receberam a proposta de ir para outro país, você teve medo ou foi naquela coisa assim? Porque eu acho que há 11 anos atrás, você era bem mais jovem, né? Então, assim, quando eu era mais jovem, eu fui pro navio, eu fiz umas loucuras, assim, que eu não tinha medo de nada. Exatamente. Então, você teve algum medo? Olha, eu não tinha, porque eu achava que eu ia vir e ficar 2 anos e ir embora. Essa era a minha. Foi o que eu coloquei na minha cabeça. Meu marido nunca teve isso na cabeça dele. Ele veio pra ficar. E assim, ele não veio com nenhum contrato para ficar 2 anos. Isso era a minha cabeça. Né? Eu acho que foi algo que eu criei para conseguir desconectar, né? Um pouco assim, para conseguir sair do Brasil. Mas eu não tive medo. Inicialmente eu falei, não, eu vou curtir, e aí quando não quiser mais, eu volto, né? Uma coisa que eu sempre tive muito na cabeça, eu e ele, é que aqui não é minha terra. A minha terra é Brasil. Então, o que quer que aconteça aqui, eu sei que o meu lugar é no Brasil. Um dia, se eu precisar, se eu quiser e tal, eu sou brasileira, se um dia eu quiser voltar, é aí meu lugar, sabe? Eu tenho muito isso no meu coração. Apesar de hoje, depois de quase 11 anos, eu não ter a vontade de voltar, né, para morar agora. Mas eu sempre tive isso no meu coração, de que se qualquer coisa acontecer, eu posso voltar. Né? Você tem um lugar para voltar, né? Eu tenho um lugar para ficar. É que nem casa de pai e mãe, né? Eu tenho um lugar para voltar. Então eu não tinha medo, não. Mas a parte difícil foi você ter que deixar. Quando você tem que falar tchau para família e amigos, aí é punk. Aí é difícil. É a parte que pega, né? Ficar longe dos familiares é difícil. Quando eu fui pro navio, eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 7 meses. Mas, assim, foram 7 meses intensos, onde eu não conseguia nem, assim, contato com a minha família, porque era fusos horários muito diferentes. E aí, quando eu lembrava, nossa, eu tenho um tempo para ligar, vou ligar, eu olhava, que horas são no Brasil? Não dá, tá todo mundo dormindo. Então, assim, foram 7 meses, assim, bem intensos e bem difíceis. E imagino para você, eu sei que acho que agora a sua família está mais perto de você agora, né? Sim, agora tá. Então, mas assim, acho que mas eu acho que foram pelo menos uns 10 anos longe, vivendo essa vida de ponte aérea, que não é tão ponte aérea, porque não é tão perto. A gente sempre tentou ir o máximo possível, assim. A gente sempre tentou ir pelo menos uma vez por ano, nem sempre deu. E trazer também, né, eles pra cá. Pelo menos minha mãe sempre tentou vir uma vez. Teve vezes que ela veio, depois as crianças nasceram, ela veio mais que uma vez por ano. Isso foi muito importante, né,
para eles serem bilíngues também, isso foi com certeza muito importante. Mas nem sempre é possível, e com certeza isso foi a maior dificuldade. Acho que é a maior dificuldade para mim de viver fora, é estar longe das pessoas que eu tenho muito vínculo ainda com pessoas do Brasil, Uhum, apesar sim. do tempo. E como foi para você ter os seus filhos aí nos Estados Unidos? Porque eles nasceram quando você estava aí, né? Você estava morando em San Diego ainda ou você já estava em Tava, Seattle? tava. Não, eu San tava em Diego? San Diego com mudança para Seattle. Uau. Ele estava em San Diego, eles se mudaram, a gente se mudou quando eles tinham 2 meses. Então foi Nossa. complicado. Olha, é que assim, a gente não sabe as coisas que vão acontecer no futuro. Uhum. Então, é bom, porque a gente não se preocupa tanto com as coisas que vão acontecer no futuro, né? Se eu soubesse tudo o que ia acontecer, eu acho que eu teria, se tivesse um jeito de desistir, eu teria desistido. Mas Deus me fortaleceu de uma maneira e pessoas vieram para ajudar. Minha mãe pôde ficar aqui, me ajudou. Não sei o que eu teria feito sem ela aqui para, né, para me Uhum. ajudar. Meu pai veio, ficou 15 dias também. Então, assim, com relação a ter eles aqui, você disse qual foi a sua pergunta mesmo? Não, é que eu perguntei isso porque eu lembro que teve um post que você fez, acho que não sei se foi um pouquinho antes deles nascerem ou um pouco depois deles nascerem, que me marcou muito, eu nunca esqueci. Você no mercado e vendo os preços das fraldas. E Ah, aí você mostrou que você estava grávida de gêmeos, né? Eu tenho um já é bem caro. eu teria Então, assim, falido, com certeza. então, eu lembro que esse post me marcou bastante. Então, eu imagino assim que não só para essa questão do custo de vida, né? Ter filhos nos Estados Unidos ajuda bastante. Por conta, assim, eu amo, por exemplo, as roupinhas da Cartas. Eu acho a coisa mais linda. E, assim, é um preço acessível aí, Aham. né? Quando vem para cá já fica outra história. Mas eu imagino, assim, que eles terem nascido aí, não só na questão do custo de vida, mas também o acesso a educação, as coisas que eles vão ter acesso aí, é bem diferente daqui do Brasil, né? Sim, eu acho que aqui é aquilo que você falou, o acesso. Acesso aqui é muito, ou é gratuito, ou é Uhum. que nem a escola que eles vão. A escola é gratuita, porque aqui, eu não sei se você sabe, que aqui a escola pública claro, como aí é gratuita, só que aqui você tem um rating, uma rating em português. Uma classificação, uma escala, alguma coisa Uma assim. escala de notas das escolas, né? Então Uhum. é o seguinte, cada escola ela tem uma nota, né? E aí então funciona o seguinte, dependendo do bairro onde você mora, quando você vai comprar uma casa, ou você vai alugar uma casa, tem as escolas que o seu filho pode estudar. O seu Uhum. filho não pode estudar. Se você está aqui, mora aqui eu moro nesse bairro, meu filho não pode, eu não posso escolher a escola que ele vai estudar. Se ele Entendi. vai para a escola pública, ele tem que estudar nessa escola aqui. Do bairro. Então, a escola do bairro, isso. Entendi. Então, assim, as compras das casas depende muito do rating, né? Da classificação das escolas. Então, assim, quanto melhor a escola que fica, melhor, assim, o bairro acaba sendo também, sabe? Uhum. E é muito interessante isso também, porque você acaba tendo contato com as pessoas, e assim, as crianças estão na escola e os amigos deles são meus vizinhos. Os amigos Isso é que muito bom. estudam. É muito legal, porque assim, a gente pode ir a pé para a escola, que é bem perto, né? Algumas crianças moram um pouco mais longe, mas enfim, estão todas por perto e a gente acaba se encontrando sempre em algum lugar, Uhum. porque a gente se vai para os mesmos lugares, né? Porque a gente se Uhum. encontra no mesmo mercado, a gente no mesmo parquinho, no mesmo. Então, eu acho que isso é muito legal de criar essa comunidade. Acho que cria uma certa segurança de você conhecer todo mundo que está indo para aquela escola. Outra coisa Uhum. que eu acho muito legal também é que as escolas públicas aqui, elas são é, acho que aí no Brasil seria de pré-2 até a quarta série.
Aí depois já muda para da quinta até a oitava e depois seria o colegial. Então não tem uma escola, só as escolas particulares que ela tenha desde pequenininho até o final, sabe? Aí são tudo separadinho. Aqui é tudo separado e eu acho isso importante até para a segurança das crianças pequenas, né? Não ter muito contato com crianças muito maiores, tal. A escola ser toda planejada para as crianças pequenas. Então isso era tudo. Então eu não sabia de nada disso quando eu tive filho. E muitas coisas eu tô descobrindo conforme eles vão passando de ano, tal. Eles estão na primeira série agora. Mas eu ainda tô descobrindo muitas coisas que a escola dá. Eles estão com quantos anos agora? Fizeram 7 agora. Nossa, só que eles puderam entrar, aqui começa como se fosse o pré-2 no Brasil. Então aqui começa com 5 anos, que seria o kindergarten, que seria, não, com 6 anos. 6 anos, né, que é o obrigatório, que seria o ano passado. Só que eles entraram no pre-K, que seria o pre-kindergarten, que aí seria o pré-2, acho que no Brasil. Por quê? Porque como eles são bilíngues, aqui a escola, ela dá uma oportunidade para... São vários tipos de crianças que podem ter essa oportunidade. Eu entrei no critério de ser bilíngue, então, para as crianças pegarem um pouco melhor a língua, o inglês, não entrarem atrasado nem nada, então eles iam para a escola 3 vezes por semana. 3 vezes ou era todos os dias? Agora eu não lembro. Não, era todos os dias, mas eram 3 horas só. Agora, aí depois, quando começa o kindergarten, aí vai das 8 da manhã até as 3 da tarde, aí é o período integral. Período integral, entendi. E para você, como mãe, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta nessa criação bilíngue? Porque você não está no Brasil, né? Eles estão cercados por inglês. Então, como tem sido? Olha, até eles entrarem na escola, período integral, eu não tive dificuldade. Porque eu falava com eles aqui, era um ponto... Porque a gente acaba tendo contato com brasileiros e tal, dentro de casa falando português, tranquilo. Agora, quando eles entraram na escola, eu senti o seguinte, todo o aprendizado vinha em inglês. Então, o novo era inglês. Então, começou a perder o vocabulário em português. Antes, quem ensinava era eu. Então, tudo vinha em português. E agora começou a vir tudo em inglês e outra. Eles, né? Entre eles, a conversa sempre em inglês. Sempre. Nunca em português. Nunca. Então, eu comecei a encontrar muitas... Essa foi a dificuldade. Essas 2 dificuldades que eu tenho. Que o aprendizado vem no inglês. Então, o que eu tento fazer é encontrar uma lacuna que o inglês não está preenchendo. Né? Tipo assim, ok, isso aqui ele não vai aprender inglês, isso aqui a escola não está ensinando, isso aqui... E introduzir um português ali, né? Então, eu tento observar, eu observo muito eles, o que eles gostam de fazer, eles gostam muito de música, leitura e filme. Então, essas são as 3 coisas que... Português. Eu tento muito, né, dar aquela, assim, enfiar o português no máximo que eu posso, para poder, porque se força. E outra dificuldade que eu encontro é a resistência à língua. Muita resistência. O Mateus, dos meus filhos, ele criou muita resistência o ano passado, o ano retrasado. Assim que ele entrou na escola. Ele ficou muito resistente ao português. Ele não queria falar português. Acho que porque o cérebro, ele quer encontrar o jeito mais fácil. O jeito mais fácil é inglês. E para quem não fala inglês, acha que o inglês é muito difícil. Mas depois que você aprende, você percebe que é muito mais fácil do que falar o português. E aí ele queria muito, ele só queria falar português o tempo inteiro. Português, português, português. A Aline, ela tá chocada. Eles acham mais difícil o português? Muito mais, com certeza. E eu posso concordar da perspectiva de uma professora. O português é muito mais difícil. O inglês, assim, eu acho que assim, a maior dificuldade do inglês, para quem fala português, é a questão da fonética. Porque o inglês, a gente escreve de um jeito e fala de outro. Então, o português também? A gente assim, não acha, mas o português também. Mas é que assim, pra gente, como o português é a nossa língua materna, A é A, B é B. Em inglês, A é A,
ó. Então, assim, os sons no inglês, eles mudam bastante, não faz sentido. Por exemplo, você escreve com U, a palavra tem som de E. Então, é nesse sentido. O português, nesse ponto, pra gente, acaba sendo um pouco mais fácil. Mas no restante, o inglês ele é muito mais simples, na questão gramática, simples, tudo. Ele é muito mais fácil. E uma curiosidade, antes deles irem para a escola, como vocês moram aí nos Estados Unidos, eu imagino que você tentava, de alguma forma, ensinar o inglês para eles, né? Porque eles precisavam, porque eles chegaram cruz na escola do inglês. Não, eles chegaram bem cruz. Eles chegaram bem cruz. Porque eu pensei assim, eles vão aprender. Eles vão aprender, de qualquer maneira. Eles vão aprender com... Porque assim, a gente ia para a igreja em inglês, né? A gente tinha uma igreja... Na época, a gente se mudou bastante. Então, assim, tinha uma época que a gente ia numa igreja brasileira, tinha época que não. Mas eles tinham contato com a língua, né? Às vezes tinham algum filme em inglês, às vezes tinham pessoas falando inglês. Tinha alguma coisa. A gente está num ambiente, né, que tá na cultura, tá inserido. Então, eu nunca introduzi o inglês para eles, nunca. Eu sempre, para mim, aqui dentro era português. Eu tenho um erro hoje em dia que eu acabo falando muito inglês com eles. Por não perceber que... Porque assim, quando eles falam, você vai embora falando junto. E aí você acaba não percebendo que você tá... E eu, às vezes, também é mais fácil de explicar. Então, eu acabo pecando nisso também. Eu deveria ser um pouco mais... Só que, ao mesmo tempo, eu tento respeitar de que eu percebo uma coisa... Travou. Está voltando. Voltou. Então, se você tentar forçar, aí é que não vai. Então, eu falei, eu vou tentando aonde eu vou encontrando uma abertura. Entendi. É bem interessante isso, porque você comentou da questão de procurar colocar filme, música para eles em português. Aqui eu faço o contrário. Tudo que meu filho vai ver ou ouvir, eu procuro colocar em inglês. Exatamente para ele se acostumar com o idioma. E assim, lógico, eu por mim, eu tentaria falar mais em inglês com ele. Mas é aquilo que você falou, é a questão do... É mais fácil explicar, às vezes, em português. Apesar dele não entender muita coisa, né? Ele fez 2 anos semana passada. O português acaba sendo mais fácil. Até porque é interessante que eu sou fluente. Só que eu não sou fluente em bebê. Então, tem algumas coisinhas que eu sei falar em português, que em inglês eu falo, meu Deus, como é que eu falo isso para um bebê? Então, para mim, nessas horas o português ele acaba sendo mais fácil. Mas eu entendo a sua questão. E você, como você mora aí já faz muito tempo, eu imagino que para você, eu consegui alcançar isso com uma experiência no navio. O inglês, ele vira second nature. Então, a gente consegue, né, processa o inglês e o português da mesma maneira. Então, pra gente ficar, não sei nem se a palavra existe, intercambiando, né, entre uma palavra e outra, de uma língua e outra é fácil. Então, se você ouve inglês, acho que a sua tendência é ir no embalo do inglês, né? Não, e o que a gente acaba fazendo muito, e eu só tô percebendo que eu faço isso agora, porque os meus pais estão aqui, eu misturo as 2 línguas demais. E aí eu tô falando com a minha mãe não entende mais, mas às vezes meu pai não entende muito. Ele, tá, e tipo, eu vejo a cara de reação dele assim, com uma palavra, e eu tenho muita dificuldade de tradução. Lembrar da palavra. Nossa, a coisa pior pra mim é você ir no restaurante e tá lá, meu pai tá lá, tá, o que é isso daqui? O que é isso daqui? E eu não sai, parece você que sabe o que é, mas você não sabe, não encontra a palavra. Não sai, é muito. Eu entendo porque eu passo muito por isso, no sentido de, tipo, e tem palavras que pra mim em inglês travou. Só um segundo. Voltou. Piscou a minha energia aqui, aí caiu a conexão, já voltei para o 4G. Eu sinto muito isso na questão de, tipo, tem palavras que em inglês, para mim, fazem tanto sentido, é tão, assim,
autoexplicativo que eu não consigo encontrar no português um correspondente. Então, eu entendo as dificuldades. E principalmente para criança. A gente perguntou, Nick, você fica preocupado delas esquecerem a língua materna? Ou, no caso, portuguesa, porque a língua materna deles é o inglês, né? De certa forma. Sim, eu fiquei bastante. Assim, hoje eu fico menos por causa das coisas que eu fui encontrando para como conseguir conduzir isso, né? Então, eu vou falar um pouco como é que eu fui introduzindo o português. Então, primeiro, eu sempre introduzi com música, leitura, né, e filmes. Então, depois que eu encontrei essa barreira, principalmente da escola, toda a oportunidade que eu tenho, ou quando eu vou para o Brasil, ou quando alguém vem para cá, é trazer material em português para mim. Então, assim, meditação matinal, qualquer coisa que eles gostam e tem que fazer todos os dias, principalmente, por exemplo, a meditação matinal, são todos os dias. Então, todos os dias. E eu procuro que seja coisas bem curtinhas. Então, a meditação deles nem é mais tão própria para a idade deles, assim. Porque eles leem em português. Deixa eu voltar um pouquinho. O ano passado, a gente foi para o Brasil. Esse foi um dos intuitos também que a gente foi para o Brasil, para eles aprenderem não só a lembrar, a falar português, mas também a ler e a escrever em português, porque eles já estavam um pouco, eu já tinha começado a alfabetizar eles em casa, mas em casa é uma coisa, né? Em casa é aquele vai aos trancos e barrancos, um dia vai, outro dia não vai, e eu tento não forçar, porque senão aí que não vai mesmo, né? Aí trava de vez, E aí quando chegou no Brasil, assim, um filho meu, o Luca, rapidinho, porque ele é um pouco mais expressivo e tal, foi embora rapidinho já e vai falando. E ele é do tipo que eu vejo, que eu paro e olho assim, nossa, eu deveria ser assim. Se eu tivesse sido desse jeito quando eu cheguei nos Estados Unidos, tá falando errado, tá falando certo, e mistura uma coisa com a outra e já deu. Ele vai falando. E ele foi muito bem, ele aprendeu a ler, escrever muito rápido. O Mateu, ele já é mais introvertido, já é mais um pouco como eu, então ele demorou mais um pouco para falar, mas em torno de 30 dias, mais ou menos de 30 dias assim, ele já estava se sentindo mais confortável de falar com pessoas que ele não conhecia, né? Mas ele também aprendeu a ler e a escrever, né? E ele lê palavras até difíceis em português, ele consegue, mas ele tem problemas. Assim, o problema que eles têm com a língua do português eu acho que são problemas normais para quem não pratica muito de dicção, da fala, né? Da articulação da fala, como o LH. Eles falam olo, coelho, né? Até o sobrenome Carvalho, eles falam Carvalho. Então, mas eu acho que isso é uma coisa de prática e não mesmo de... Mas... então aí voltando ao que eu tava falando antes, que eu já perdi, porque eu sou mãe, eu esqueço das coisas quando eu falo. Tamo junto. Ainda bem que todo mundo que está assistindo aqui. A questão do medo deles de esquecerem a língua, o português. Então, aí quando a gente voltou para cá, eles estavam afiadíssimos, né, no português, afiadíssimos e tal. Só que aí voltou para o conforto, né? Então, aí agora, de novo, assim, então todo filme que tem família é filme em português. Eu não quero em português. Então não vai assistir filme. Tipo, né? Então, tá bom. Então é simples assim. Então eu acho que agora não, porque eu acho que o importante, eles estão encontrando assim, acho que tá vinculando um pouco mais o emocional deles com a língua com o português, sabe? Então, assim, eles sabem que com a vovó, com o vovô e com as pessoas que eles amam no Brasil, né? Eles sabem que eles têm que falar em português e tanto é que eu falo para eles, às vezes, falarem português comigo, eles falam, mas com a mamãe eu falo português e inglês. Com a vovó eu falo português, com o vovô eu falo português, mas com a mamãe eu falo português e inglês, né? Acho que essa é uma das vantagens de ter os seus pais aí perto agora, né? Que é um incentivo maior para eles praticarem o português.
Aham, com certeza. Mas eu acho que é uma luta que eu vou ter sempre. Eu acho que Uhum, enquanto eles estiverem aqui dentro, eu vou ter que, assim, forçar, sabe? Vou ter que estar uhum. em cima. Porque se deixar, vai no mais fácil, que Vai é o ficar só no inglês. inglês, e aí, Vai, com uhum, certeza. entendi. Ainda mais se meus pais E, vão querer aprender o inglês, aí vai para mais fácil. Com certeza. é, e acho que até para os seus pais, eles aprendem, quando eles começam a aprender, eles vão querer praticar também, né? Então, Aham. vai acabar todo mundo caindo no inglês de novo. É, E, vai depender muito de mim e do Robson. hum, sim. E, na sua opinião, quais são as maiores vantagens da criação bilíngue? Olha, eu acho que, na verdade, eles já estão 2 passos à frente do que nós estávamos, né? Uhum, E é bom que quando você. Algumas pessoas, eu já escutei assim, não vou falar, não vou ensinar outra língua agora, deixa que depois eu ensino, depois eu aprende. Mas eu senti que com eles demoraram um pouco mais a falar. Eu acho que também por outras questões de serem gêmeos e tal. Mas eu acho que a criança, ela não tem trava. Ela não tem medo de receio de falar. E eu percebo uhum, isso agora que eles estão um pouco mais velhos, que eles já são mais, percebem, já têm vergonha de alguma coisa e tal. O inglês, o português já trava um pouquinho, tipo, entre um e outro, que um é um pouco mais introvertido e o outro é um pouco mais extrovertido. O extrovertido, que tem menos trava, ele vai embora. Não é que ele está aprendendo mais, mas ele consegue se soltar mais, ele consegue o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, o que ele acha que é, ele consegue ir para frente, sabe? uhum, Então eu acho que o adulto é muito isso, a gente se fica olhando muito os defeitos de como a gente está falando, se a gente não está falando certo, se a gente está o nosso sotaque tá diferente, a nossa gramática não tá boa. Eu acho que. E a gente também, criança, chega no lugar, normalmente fala com todo mundo. O adulto não, ele uhum, fica quieto. Então, a criança, eu acho que é perfeito para a criança aprender as duas línguas, sabe? uhum. E é interessante porque eles sabem exatamente com quem que eles têm que usar uma língua e com quem que eles têm que usar outra. É como se eles olham pra mim, falam uma coisa, vira pro vovô e pra vovó e fala a mesma coisa em português, sabe? Eles sabem Uhum. diferenciar o que. Então, assim, a gente não tem que ter medo da criança ficar confusa nem nada, porque eles vão ter as dificuldades de saber o significado das palavras. Tem palavras que eles não entendem o significado em português, mas de confundir as duas línguas, não. Eles sabem que uma língua é uma língua, outra língua é outra língua e qual é o momento de usar. Então, Uhum, fora aquilo que a gente já sabe, de oportunidade. Isso aí tudo, eu acho que todo mundo já é o básico. uhum, com certeza. Sua mãe está comentando aqui, quando eles começaram a falar, o primeiro idioma era o gemelês. Era gemelês. E era um É, idioma. Era um idioma, e eu é, posso provar. o meu ele não fala gemelês, ele não tem G, mas ele fala o bebês aí Bebelês. da vida. Nossa, ele é tão. Eu falo assim, ele é muito talkative, ele fala muito. E aí, tipo, eu fico, aham, interessante. Ele fala blá, 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 blá. Eles realmente falam. Então, na verdade, seus filhos são trilingües, não bilíngues. Aham. A É, eles Aline está são comentando mesmo. aqui. Nós adultos ficamos com vergonha, medo de errar mesmo, e principalmente pensando que Uhum. o outro vai achar, com É. certeza. E essa é uma das maiores assim, travas que a gente enfrenta e que a gente tem que aprender a desapegar, porque o julgamento, na verdade, vem da gente e não dos outros. Ninguém tá Uhum. nem aí para como é que tá o nosso sotaque, se a gente está trocando palavras, se a gente está falando a pronúncia está errada, se a gramática não está certa. Contanto que a gente está se comunicando, para eles é Aham. isso que interessa, né? Uhum. E você usa algum método, alguma técnica para criação bilíngue ou está indo seguindo assim o flow da coisa? Eu acho que a minha técnica é a observação. É a Uhum, observação deles, porque eu acho que para cada pessoa, para cada contexto é diferente. Eu tenho dois aqui que nasceram do mesmo tempo, que são, né, que tem o mesmo, são idênticos e uhum, é diferente para um e uhum, para outro.
Então, eu acho que é observar e eu acho que o mais importante é vincular a língua. E, na verdade, tudo que a gente faz bem feito está vinculado com o nosso emocional, né? Com Uhum, alguma coisa que realmente seja importante pra gente. Então, uhum. acho que é isso. Não, e é interessante você falar da questão do emocional, que essa é uma das razões que muita gente trava com o inglês, porque sentem aquela, tipo, aquela pressão, aquele medo, aquela coisa assim, ou o ensino foi tão ruim na escola que aprenderam a odiar a língua. E por Aham. conta desse ódio, esse ódio trava eles na hora que eles precisam É, realmente aprender, é. né? Ah, e eu acho que, por isso que é tão importante algo que você falou, a questão de você respeitar os limites deles também, né? Porque se você ficar forçando o português, eles vão Uhum. odiar o português de tal forma que eles não vão querer falar, né? É. E, e acho Eu, que respeitar esses limites é eu importante. percebo assim que às vezes eles não gostam de ficar conversando muito comigo em Uhum, português. Muito, muito. Quando eu tô forçando muito, sabe? Então, ou quando eu falo para eles ficarem respondendo em português. Então, eu falo em português, e muitas vezes eu não percebo, acabo falando em inglês, que nem eu estava te falando, que você troca sem perceber, mas deixar eles responderem da maneira como eles se sentem mais confortáveis, sabe? Eu uhum, percebi que eu estava forçando muito antes, e isso estava deixando eles, sabe, com raiva da língua, né? Então eu passei a tentar respeitar um pouco mais essa parte. E também eles gostam muito, foi aquilo que eu disse, eles gostam muito de música. Então, uhum, as músicas que eles gostam, deixar, fica escutando. Nossa, eu, assim, investi, tem um aparelhinho Alexa que fica no quarto deles e, sabe, eles ficam escutando muito as músicas em português. Só que aí fala para Alexa tocar as músicas em português, ela não entende. aham, Porque, né, o sotaque não deixa. Então, tipo assim, aí você tem que. Nossa, meu marido fez mau trabalho de conectar o tablet deles com o Spotify, com as músicas em português, para ele poder agora do tablet poder conectar direto para Alexa para poder tocar música em português. Porque se deixar, uhum, ele vai falar, a Alexa não vai entender, e aí ele só uhum. vai falar música em inglês e ele só vai ficar tocando coisa em inglês. Então agora, depois que fez essa conectividade do tablet com Alexa, aí agora flui mais o português. Então é aquilo, é você ficar observando e aonde tiver alguma lacunazinha ali, opa, aqui eu posso introduzir uma coisinha, é colocar, Uhum. porque senão Senão vai vai acabar ficando só no inglês. vai ser só no inglês. E aí no Brasil, ao contrário, é o contrário, né? Vai Uhum. ser só Sim. português. Ó, sua mãe falou aqui, crianças são desbloqueadas. Tanto é que quando bebês e estavam aprendendo a falar inglês, eles iam falando qualquer coisa, nem que fosse um blá blá blá. Misturavam com o inglês e os americanos acabavam entendendo. É. Mas é bem assim mesmo. E acho que essa questão que você falou, quando você dê as oportunidades de você inserir, realmente funciona. Eu fiz uma coisa muito boba com meu filho. Isso já faz, acho que quando ele estava com 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Ele começou a aprender a bater palma. E ao invés de falar para ele, bate palminha, eu comecei a falar, clap your hands. E aí ele associou o clap your hands com bater palma. Então hoje eu falo para ele, clap your hands, ele sabe o que ele precisa fazer. Uhum, Claro, ele não sabe o que clap significa, ele uhum, sabe um pouquinho que hand é mão, mas assim, ele não tem noção do que eu tô falando exatamente, mas ele associou com a ação. uhum. Então, eu acho interessante essa coisa de você usar os recursos que você tem disponível para inserir e inserindo o idioma. Uhum. Outra coisa que eu uso bastante é a musiquinha do cabeça, ombro, joelho e pé. Só que em Aham. inglês. Então, assim, quando eu não precisa estar tocando, se eu falo para ele, head, ele já está colocando a mão na cabeça e já querendo baixar pro dedão. Aham. Então, ele já coloca na cabeça e já baixa pro dedão. Então, ele já sabe. Então, assim, não sabe o que é, não sabe o que significa, mas ele está associando as. Voltou? Voltou? Aí voltou. Então, eu acho que isso é bem legal, criar essa associação. Uhum. Então, por exemplo, o Baby Shark, ele ama Baby Shark.
Não, Então, e se as mães soubessem, assim, do Brasil, quão fácil são as musiquinhas em inglês. E tem coisas, assim, que eu vejo as mães, eu fico observando muito as mães americanas aqui falarem com os filhos. Gente, elas têm uns comandos para as crianças que são muito, muito legais, assim. Por exemplo, a gente volta a pé da escola, né? E eu tenho um problema, meu filho, ou ele vai rápido demais andando na frente, ou ele fica muito para trás. E eu fico, filho, anda do lado. Luca, vem cá. É o Luca, né? Já falei que é. Luca, vem cá, fica perto. E o português, eu acho que a gente fala muito. E para criança não gosta de escutar, né? Tem que ser muito ali, no target certo, direto, né? Falar direto. E as mães americanas só falam assim, keep your pace. Keep your pace. Tipo, como é que a gente traduz isso? Mantém o passo, né? Mantém o ritmo, mas tipo, o ritmo de estar do seu lado ali. Então, isso que eu falo, que o inglês é mais fácil. Tem uma frasezinha ali que é simples o significado, mas o português você tem que explicar muita coisa. Então, keep your pace. Luca, keep your pace. Então, gente, é muito mais simples. Outra coisa que eu falo muito para ele, use your words. Use suas palavras. Antes, você fica assim, filho, quando você quiser alguma coisa, você tem que falar o que você quer. Aí a gente explica para a criança. As mães americanas falam, use your words. Use your words. Tipo, use suas palavras. Em português fica estranho você falar use suas palavras, né? Mas, gente, é muito fácil. Eu falo, gente, nossa, as mães americanas são muito boas nisso. Elas tem essas frasezinhas prontas e a criança já sabe o que significa, sabe? Então, isso eu uso bastante com eles. Eu acho que esse é um negócio que eu gosto bastante do inglês. Tem essas frases meio prontas que são simples, mas diretas ao ponto, que quando você vai pensar no português, é um negócio gigantesco, é toda uma história para explicar aquilo ali. Você já pegou? Eu tenho uma Bíblia dessa agora aqui. Você já pegou uma Bíblia, aquela traduzida em inglês e português, juntas? Não, porque a que eu tenho uma em inglês, eu tenho uma em português, mas eu já vi. Tem uma que é junta. A do português, assim, a do inglês é um tanto assim. A do português já passa quase 2 páginas. E a do inglês é esse tanto aqui, ó. O mesmo texto. Então, eles são muito mais diretos e retos. Exatamente. Isso tem muito a ver com a cultura também. Verdade. E da sua observação aí, da maneira como eles têm aprendido os 2 idiomas, qual é o aprendizado que você tirou disso, dessa observação, da maneira como eles aprendem os idiomas? Como eles aprendem? Como assim? Uma coisa que eu vejo bastante é que cada pessoa ela acaba aprendendo de um jeito, ele utiliza como é que tem sido para eles aprender, que você observa? Tem inveja. É uma coisa que a minha professora, quando eu estava estudando, ela falou, porque eu tinha terminado já, e aí eu falei, tá, mas e agora? Eu não tô pronta. O que eu faço? Ela falou, fala. Aí eu falei, mas... Ela falou, fala, tudo que você aprende aqui, sai falando. Tenta usar. E eu percebo que eles fazem exatamente isso. Eles aprendem uma coisa na escola, eles voltam para casa falando aquela coisa. E eles passam a semana falando aquela coisa. Então, assim, eles tentam encaixar aquilo que eles aprenderam em qualquer contexto que eles encontram, qualquer oportunidade que eles têm de falar sobre aquele assunto, sobre aquilo que eles aprenderam, sobre que nem eles estão aprendendo as vogais que fala diferente, né? O E, que às vezes fala de um jeito, fala de outro. Então, eles estão lendo alguma coisa, olha, aqui fala assim, olha, aqui fala desse jeito. Ou se não, eles tentam encaixar o tempo inteiro. Quando eu tô falando, eles observam a maneira como eu falo. Então, assim, tudo que eles vão aprendendo,
eles pegam, principalmente da semana, sabe? Porque é muito repetitivo ainda, então eles aprendem uma coisa por semana, digamos assim, né? Um tema por semana. Então, aquele tema, eles repetem muito durante a semana, ficam falando bastante sobre aquilo. Eu acho que isso é uma coisa que a minha professora falava. Aprendeu? Sai usando, vai no mercado, tenta usar essa palavra que você aprendeu. Tenta usar essa conjugação verbal que você aprendeu, porque é assim que você vai se sentir mais confortável usando ela. Você não vai, porque depois você vai acabar esquecendo, e aí quando você precisar usar, você vai, será que é desse jeito que eu tenho que falar? Porque você já não lembra mais. Nossa, é incrível você ter falado isso, porque é algo bem interessante, porque eles são muito novos, então, por eles serem novos, o vocabulário deles é limitado, eles não sabem tudo, né? Tem muita coisa, na verdade, que eles ainda têm para aprender. Mas independente de não saberem tudo, de estarem limitados por conta do conhecimento que eles têm, aquilo que eles conhecem, eles vão e usam, eles dão um jeito de usar. Eu acho que isso é algo que todo estudante de inglês deveria fazer, independente de nível, independente se está começando ou já ser avançado. Você precisa colocar em prática aquilo que você aprende, porque senão você vai ficar só na teoria, e aí da teoria sem prática não te leva a lugar nenhum, né? Aquele pouquinho que você aprendeu, passar. Exatamente. E agora aqui, que é até algo que eu quero ouvir para mim também. Que conselho você daria para quem quer criar filhos bilíngues? De novo, perceber o que a criança gosta, o que a criança se identifica e ir por esse caminho. Eu acho que é observar. Talvez não seja aquilo que eu tô fazendo com os meus, né? Que no meu caso, música é uma coisa muito forte aqui em casa. E leitura também. Talvez não seja para todo mundo, mas eu acho que a observação da criança é uma coisa muito importante para a criação dela como um todo, e também nesse sentido de você introduzir uma nova língua, né? Tem um aplicativo que eu estava comentando com você, que chama ABC Mouse. Eu não sei se dá para colocar aqui nos comentários. Deixa eu colocar aqui, ABC Mouse. Tem esse aplicativo. Eu coloquei esse. Eu menti. Eu falei que eu nunca introduzi nada em inglês para eles. Na pandemia, eu fiz o subscribe desse aplicativo, porque eles estariam sem nada para fazer em casa, né? Então, eu falei, já que vai ter que ficar na tela, deixa eu colocar alguma coisa importante, né? Colocar vai aprender. De qualidade, né? Então, eu procurei esse aplicativo, é um aplicativo muito interessante, é um aplicativo que ele é praticamente uma sala de aula online. Ele tem jogos, tem música, e você pode escolher o nível que sua criança tá. Então, tem desde toddler, que seria, eu acho que 3 ou 4 anos, que já dá para introduzir. Eu acho que depende do que sua criança já sabe ou não, de leitura, de inglês e tal, mas são 10 níveis, né? E eu sei que tem no Brasil, eu tava pedindo para uma amiga minha dar uma olhada de quanto custa por mês para ver o preço em real, mas eu acho que não tem, não tá mostrando em real, tá mostrando em dólar. Eu acho que é R$ 9,90 por mês, 9 dólares por mês. Então, assim, é um preço acessível por uma qualidade muito boa. É um aplicativo que os pais podem controlar o tempo. Então, por exemplo, e você pode colocar mais que uma criança. Você pode colocar 3 crianças dentro do mesmo aplicativo. Então, dentro da mesma inscrição, né? Isso, Então, eu coloco lá 30 minutos por dia, 45 minutos por dia que eu quero que eles façam. E é legal porque eles escolhem o que eles querem fazer, só que antes disso eu já configurei para a idade correta deles, para a série que eles estão. Então, tudo que eles forem fazendo está dentro do currículo que precisa, no caso da primeira série. Então, eles podem fuçar aquilo ali o quanto eles quiserem, que está dentro do que eles
precisam aprender, né, naquilo. Então, acho que para quem está no Brasil é uma ótima né, ferramenta para usar, porque tem vídeos, tem livros assim que para quando a criança não sabe ler ainda, então é por áudio, né, para a criança poder acompanhar, jogos, música, eu acho, é bem interativo, é bem legal. Assim, é bem educativo, não é aqueles joguinhos aleatórios que a criança vai ficar só... Não, é bem educativo mesmo. Ah, que legal, eu vou dar uma olhada depois também. A sua mãe comentou, estimular aquilo que eles gostam na língua que você gostaria que eles aprendessem. Realmente. No Brasil eles chamavam de ABC Rafa. Não, eles falam umas coisas muito engraçadas. Eu até anotei. Minha mãe vai lembrar de mais coisas, mas eles falam umas coisas muito engraçadas, assim, de misturar o inglês com o português, ou de falar o português, a conjugação verbal errada. Esses dias o Luca, ele queria falar que o canudinho afundou, né? Ele estava bebendo negócio e ele queria falar que o canudinho afundou. Ele falou assim, mamãe, o canudinho tipo, foi. Ele não sabia utilizar. Aí outra coisa que eu notei aqui que ele fala assim, eles usam muito que no inglês a gente, para indicar posse, a gente fala sempre my brother's house, my grandma's house. Então ele fala que ele vai, mamãe, hoje eu posso dormir no meu brother's cama? Eu posso ir para minha vovó's casa? Ele fala muito isso. Então ele tem essa mistura, sabe? Mas é engraçadinho. Sua mãe falou aqui, vocês casa. Ele fala, vou para vocês casa. E uma curiosidade, que eu queria perguntar, eles já chegaram a querer corrigir você em alguma coisa na hora de você falar inglês? Já, com certeza não. Eu lia, na época que eles deixavam eu ler os livros para eles, que agora eles gostam de ler sozinhos, né? Os próprios livros. Então, na época que eu lia, aí eles falavam assim para mim, mas mamãe, essa parte aqui você tem que ler em inglês. Mas eu tô lendo inglês. Então, assim, acho que meu sotaque estava muito forte naquela parte ali, então. Mas algumas vezes, assim, acho que quase toda semana é alguma correção, principalmente de um dos meus filhos que é bem correto nas coisas que fala, então ele corrige tudo, nos mínimos detalhes. Eu acho que essa é uma das vantagens das crianças de começar a estudar um outro idioma logo tão cedo, porque eles não têm aquela coisa, eles são páginas em branco. Então, tipo, eles são um computador com um HD em branco. Então você poder colocar lá as informações que você quer e eles vão conseguir processar sem travar, não vai ficar lento. Não, eu aprendi a falar palavras que se iniciam com a letra S, eu aprendi a falar com eles. Porque na escola eles ensinaram que a palavra que começa com a letra S, você tem que falar primeiro. E na escola, quando eu entrei na escola para aprender inglês, eu não aprendi desse jeito. Você tem que falar, né? Então eu sempre falava, por exemplo, eu ia falar cobra, snake. Eu falava snake. Isso. E era tão difícil para mim. Toda vez eu pensava, como que eu falo S sem falar o I primeiro? Escola, né? School. E aí eles me ensinaram que na escola eles aprenderam a falar school. Tem que fazer só school. Snake. Falei, olha, então eles me ensinam também. Que eles, ainda mais que tá na fazenda. Isso é muito legal. Vou aprendendo, com certeza. Isso é muito legal, muito legal. Isso é uma das coisas que eu e meu marido, a gente conversa bastante, a gente considera bastante a questão da possibilidade de ir para os Estados Unidos. Pela questão da educação que o meu filho atual e meus futuros filhos podem ter. Porque eu acho que isso faz diferença, né? E tem, como você falou da maneira de colocar vogais onde não existem no inglês, né? A gente traz muito isso do português. É uma coisa que eu até corrijo assim, eu mostro para os meus alunos, porque são vícios de linguagem que a gente traz do português para o inglês que não existem no inglês. E a gente precisa corrigir,
porque dependendo do que a gente fala palavras erradas. Eu falo bastante da questão do verbo ter, que o pessoal coloca um i no final. Então, ao invés de falar have, eles falam heavy. Só que heavy é pesado, não tem? É outra coisa. Então, sem contar a questão, por exemplo, de beach e bitch. Também são coisas bem diferentes, mas assim, que no português a gente só tem um som de i. Então a gente vai querer falar os dois do mesmo jeito. Mas eu acho que assim, essa vantagem, nossa, eles estarem aprendendo isso já desde pequenos, eles daqui a uns, sei lá, vou me arriscar 2 anos, vão estar mais fluentes do que nós duas juntas. Não, olha, eu acho impressionante, principalmente por causa de leitura, que eles gostam muito de ler, não é o sotaque, né? A maneira como eles pronunciam, a pronúncia deles do inglês é muito, muito, muito. Eu fico, gente, tantos anos de Estados Unidos, não consigo. Eu acho que é porque eles são aquela página em branco, então eles estão conseguindo já pegar direto. Eles não estão aprendendo a pronunciar errado. Que é o que acontece com a gente. A gente aprende a pronunciar errado e depois, para corrigir, é uma luta. Eu sou professora há mais de 10 anos. A questão da fonética, da pronúncia, foi algo que eu conheci sozinha há 5 anos atrás. Então, há 5 anos, eu tenho corrigido muitos detalhes da minha pronúncia que a gente não aprende quando a gente está estudando na escola. Então, assim, eles estando aí, eles estão aprendendo isso agora, então para eles vai ser muito mais fácil. E com certeza eles vão ensinar muita coisa para vocês ainda. E para a gente encerrar, que conselho você daria agora para quem quer aprender inglês? Olha, eu acho que você criar conexões, de novo, para mim é tudo muito ligado à veia emocional, porque isso facilita demais para qualquer coisa que você vai fazer na vida, principalmente e também para aprender um novo idioma. Então, você criar conexões, você está aberto e disposto também a gastar energia em conversas, porque isso vai demandar uma energia. Eu me lembro de quando eu vim para cá e eu tinha que ir para a igreja e eu ouvi um sermão. Gente, isso para mim eu saía com dor de cabeça de lá, porque eu ainda estava naquela fase que eu tinha que traduzir tudo que ele falava, eu traduzia para o português na minha cabeça, então eu saía de lá com a cabeça pesada. Então, assim, é difícil, mas é possível, sabe? Mas eu acho que o mais importante é isso, a gente está aberto. A gente está aberto e a gente encontrar oportunidades para a gente utilizar aquilo que a gente vai aprendendo. Minha mãe, ontem ela me deixou super orgulhosa. Ela faz 3 meses, vai fazer 4 meses que chegou aqui. Ela ainda não entrou na escola para estudar, mas a minha mãe, o que ela tem que fazer, ela faz. Com um pouco de inglês que ela tem. Ontem ela foi para tirar a carteira de motorista dela, ela foi lá, ela fez as perguntas que ela precisava fazer para quando que ela pode tirar, como que ela pode fazer, que documento que precisa trazer, tudo, sozinha. E tentou entender, se não entende, pergunta de novo, sabe? Isso é uma coisa para mim que eu admiro, porque eu não sou essa pessoa. Demorei muito mais, sabe? Demorei muito mais. Então, assim, é admirável uma pessoa que tá realmente aberta e não tem problema, fazer o quê? Eu não falo, tô aqui 4 meses, sou obrigada, né? Mas estou aprendendo, quero aprender. Então, a gente está disposta mesmo a dar a cara, né? E entender e não querer ser perfeito. Que essa é uma coisa que acho que você deve ter percebido. Nem eles não são perfeitos. Porque, se a gente olhar pra gente, você fala português perfeito? Nem um pouco, né? Eu acho que é meio louco da gente querer cobrar um inglês perfeito, se nem a nossa própria língua, a gente não é perfeito. E mesmo não sendo perfeito, a gente não deixa de ser fluente, né? A gente é fluente no português. Então, eu acho legal colocar isso, que a fluência, né, não está conectada com perfeição.
estar conectado com você se comunicar, você conseguir. Exatamente. E eu acho que algo que você falou que é muito importante é a questão de você vai estudar, mas não é só estudar e ficar ali no que você aprendeu. É você pegar e fora da sala de aula, vamos colocar assim, você ir atrás de colocar em prática, né? Porque se você ficar só geralmente, cursinho, a gente faz o quê? 2 aulas na semana, e é só isso. Se você ficar só nas 2 aulas na semana, você não vai chegar a lugar nenhum tão cedo, né? Então, vai reter o conhecimento para você e vai fazer o que com ele? Nada, realmente. Nada. Bom, muito obrigada, Nick, pela participação aqui, foi muito legal. E eu acho que o pessoal gostou bastante também, o pessoal que vai ver depois também vai gostar bastante. E no futuro eu quero trazer você de volta aqui para falar sobre você, sobre a sua experiência, para você lembrar como é que foi. Tá bom. Tá bom? Tô me sentindo nativa aqui já nem lembro mais como é que... vou pegar depois da sua... Vou chamar sua mãe para vir contar como é que é essa experiência dela. Nossa, com certeza. Mas obrigada pelo convite, foi gostoso compartilhar. Obrigada pela participação. Um beijo. Um beijo. Bye, bye. Tchau.